Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este primeiro trimestre de 2013, estudando as revistas da CPAD, o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor José Gonçalves. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, Eliseu e a escola dos profetas. Nós temos aí como texto áureo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então essa função primordial daquele que ensina é fazer discípulos. E o discípulo só se torna realmente um discípulo quando ele começa a repassar aquilo que está aprendendo. Então o objetivo daquele que ensina, do professor, é fazer com que o seu aluno possa ensinar a outrem. E assim, a educação estará seguindo corretamente. Então precisamos gerar professores. Todo professor deve gerar professor ou professores. Você deve, no final do ano, ter aí em sua classe pelo menos mais 3 alunos que já podem assumir uma classe, que já podem também ser professores. Então a função do professor é gerar outros professores. E nós vamos aprender hoje sobre a escola dos profetas, que ali existia então um professor, um mestre, que sempre, quando ele precisava partir ou sair dali, sempre tinha um substituto. Tinha alguém à altura dele para substituí-lo. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que guardam as suas palavras. E essas palavras aprendidas, reveladas, devem ser passadas a pessoas idôneas, a pessoas que desejam aprender e que depois vão ensinar a outros. A nossa verdade prática diz o seguinte: a escola de profetas objetivava a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através de sua palavra. Então essa escola de profetas, ela tinha por objetivo principal repassar aquilo que Deus ensinava e usava ali um mestre, um profeta legítimo de Deus. E esse profeta, além de conhecedor da palavra de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, que ele ouvia Deus falar diretamente com ele. Então, ele não só transmitia o que existia já escrito, principalmente em Deuteronômio, mas também ele transmitia aquilo que ele recebia diretamente de Deus em sua intimidade com Deus. Ele ouvia Deus falar com ele. Então, ele transmitia isso aos seus alunos. E também era um homem de uma integridade a toda prova. Era um homem que não se vendia, não era corrupto. Era uma pessoa que tinha um exemplo a dar a todos os seus alunos. Era um espelho para os seus alunos. Um homem que podia ser colocado realmente a toda prova, e ele era fiel a Deus. Para que então? Para que os seus alunos não aprendessem apenas com os ensinos dados oralmente, mas que aprendesse também com os ensinos dados que? Pela prática, pela vida, pelo exemplo daquele que estava à frente. Então aquele que estava à frente, ele não só falava, mas ele também praticava. Ele não só falava que Deus mandou fazer, mas ele fazia. E Deus confirmava os passos desse profeta, com sinais, prodígios, maravilhas. Então era um homem, realmente um homem de Deus. Todo professor da escola bíblica dominical deve ser aquele que ensina a palavra de Deus, mas que é também usado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas,
confirmando assim o seu ministério, para que ele possa ser exemplo para os seus alunos. A grande tragédia da escola bíblica dominical nos dias de hoje é porque não há professores que são realmente usados por Deus. Apenas professores que têm pedagogia, mas não têm conhecimento de Deus. Tem filosofia, tem curso de teologia, tem diploma, mas infelizmente não tem conhecimento da palavra de Deus e muito menos do próprio Deus. Não são pessoas íntimas de Deus. Não são pessoas que estão na prática do jejum, de muita oração, de muito estudo da palavra de Deus. No máximo, eles têm muitos livros, têm internet para estudar, para consultar a palavra de Deus, estudam e vão dizer para os alunos aquilo que aprenderam. Mas não são pessoas de intimidade com Deus. Os professores, em sua grande maioria, talvez mais de 90%, são professores que não passam nem 2 horas orando por dia a Deus. São professores que não jejuam pelo menos aí umas 2 vezes por semana. Então, são professores que apenas falam da teoria, mas não têm a prática de conhecimento da intimidade com Deus. E isso é que precisa ser mudado. E nós vamos aprender que na escola dos profetas havia muito jejum, muita oração, estudo da palavra de Deus, e havia ali um desejo de receber de Deus o poder, receber de Deus as manifestações do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em 2º livro de Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Glória a Deus. Aqui um legítimo professor, um legítimo mestre. É aquele que ele vai com seus alunos, ele ensina os seus alunos, mas é aquele também que é usado em milagres por Deus, então ele serve de exemplo para os seus alunos. Tanto na palavra, como no ensino, como na vida prática, como na moral, mas também com a intimidade, o conhecimento de Deus, sendo usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Sempre foi assim, com esses legítimos profetas, que são homens realmente de Deus, e também nós podemos ver no início da igreja, Pedro, Paulo. Então eram legítimos homens de Deus, porque além de ensinarem, tinham uma vida íntegra e também eram usados tremendamente por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos ver aí que todos então estavam juntos ali, unidos, os profetas, que eram chamados filhos de profetas, mas não quer dizer que eram filhos aí de sangue de profetas. Não quer dizer só isso. Alguns eram, e a maioria talvez fossem, porque os profetas haviam morrido, muitos haviam morrido com a perseguição de Jezabel. Agora, poderia ter ali vários filhos de profetas, legítimos filhos, mas também eram chamados filhos dos profetas aqueles que recebiam o ensino diretamente do profeta, que era o mestre. No caso, nós vamos ver que no início era Samuel, e aqui na nossa lição nós vamos ver que depois de Elias passa então essa função aí para Eliseu. Esses homens aí queriam alargar sua tenda, ou seja, sua morada. Eles tinham lugar de morar, mas eles queriam alargar. E nós vamos ver aí que pelo menos 4 lugares haviam ali: as cabanas ou choupanas, ou a escola dos profetas. O lugar que eles ficavam, que eles poderiam comer, poderiam dormir, poderiam estudar, poderiam orar, jejuar,
está ali em comunhão, buscando a presença de Deus e aprendendo a palavra de Deus e aprendendo também como fazer. Por exemplo, eles já aprendiam que quando fosse trazer uma mensagem de Deus, eles diriam: assim diz o Senhor. Então, eles diziam isso antes para mostrar que não era a palavra deles, mas era de Deus. Por isso que quando Elias falou para Eliseu: fica-te aqui que eu vou ali, Eliseu disse: eu vou também. Porque Elias não disse assim diz o Senhor, senão Eliseu tinha que obedecer, não podia sair. Mas era Elias que estava dizendo. Então, quando Deus falava alguma coisa, Elias geralmente dizia: então, assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer assim e tal. Então, segundo a palavra, né, recebida de Deus. Então, era diferente. Assim também eles aprendiam também sobre a aliança de Deus com Israel, aprendiam a lei do Senhor. Então eles aprendiam muitas coisas naquela escola. É evidente que o estudo da palavra de Deus em Israel já era uma ordem de Deus para ser dada nos lares. Agora aqui nós estamos falando de uma escola especial. Então nós não estamos falando aqui da educação em geral de Israel, que era dada nos lares, de 7 em 7 anos a lei era lida. Nós não estamos falando de tudo isso. Nós vamos ver que o estudo da palavra de Deus é uma obrigação de todo o judeu, de todo o israelita, né, de todo o hebreu. Era obrigado então a eles decorarem a palavra de Deus, estudarem muito a palavra de Deus e também estudavam matemática, estudavam geografia, história, muitas outras matérias. Eles se reuniam para estudar. E são pessoas que têm uma cultura, uma média muito superior a quase todos os países. Então eles estudam muito. E além de terem uma profissão então intelectual, eles aprendem também uma profissão manual. Mas nós vamos falar da educação em geral de Israel. Nós vamos falar hoje da escola de profetas. Então era uma escola especial onde se treinava homens para serem usados por Deus, para levarem a mensagem de Deus a reis, né, a governantes de toda espécie, também até os inimigos. Eram pessoas que estavam dispostas a dar suas vidas. Eles arriscavam muitas vezes as suas vidas para levar uma mensagem de Deus a um rei ou a alguém, alguma outra pessoa. Então, eles eram treinados para isso. Esses profetas aqui queriam então melhorar ali, fazer um espaço maior. A visão deles não era mais uma visão simples, pequena. Muita gente tem uma visão muito pequenininha, uma visão só para dentro da sua cidade, só para dentro do seu bairro, às vezes para dentro só ali do seu setor. Tem uma visão muito pequena. Então a visão de um profeta, de um homem de Deus, tem que ser alargada, ele precisa enxergar mais, ele precisa ter uma visão do que Deus enxerga. Existe aí um mundo inteiro para ser evangelizado. Então é preciso alargar essas fronteiras. E aqueles profetas enxergaram que era uma época de avivamento em Israel. Elias tinha sido usado tremendamente por Deus em milagres. Agora já vinha Eliseu e eles já estavam vendo que Eliseu também era muito usado por Deus em milagres. Então era uma época de avivamento e eles queriam crescer nesse avivamento. Eles queriam também ser usados. Então você olha para a vida dos seus pais. O que eles fizeram? Será que eles foram usados por Deus em tremendos milagres de Deus? Será que eles ganharam muitas almas? Será que eles oravam realmente pelos enfermos, eles eram curados? Será que eles eram aí instrumentos de Deus realmente? O tempo deles passou, agora é o nosso tempo, é a nossa época, a nossa geração. Está na hora de você alargar a sua visão, alargar aí a sua casa e você começar a enxergar o tanto de coisa que Deus tem para fazer através de você no mundo inteiro.